Olá, estamos aqui na FIP com o professor e pesquisador Simão Silber. Hoje vamos falar sobre o cenário mundial 7 anos após a crise financeira. Olá, professor, como vai? Muito bem, muito bem. Professor, quais são as perspectivas para a economia mundial nos próximos anos? As perspectivas são de um crescimento menor do que havia ocorrido até 2008. Em 2008 ocorreu uma grande crise financeira e depois de uma crise financeira os bancos têm problemas com inadimplência, portanto cai o crédito, as pessoas estão endividadas, o governo termina também mais endividado. Então tudo isso trouxe um crescimento hoje da economia mundial para algo em torno de 3% ao ano, que não é uma tragédia, mas também não é os 4,5% de crescimento do mercado mundial que ocorriam antes da crise. E as principais incertezas? Existem 3 grandes incertezas hoje no mercado internacional. O primeiro deles é em que hora o Banco Central dos Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros. O dólar é a moeda mais importante do mundo. A gente pode dizer o seguinte: o Banco Central dos Estados Unidos ele é uma espécie de banco central do mundo, e a taxa de juros nos Estados Unidos está próxima a zero, mas em alguma hora, que a gente ainda não tem certo, o Banco Central vai ter que aumentar juros o dia que aparecer uma ameaça inflacionária. Então isso cria problemas de fuga de capital de mercados emergentes. A segunda incógnita é que 2 economias importantes, a economia da área do euro e do Japão, não estão conseguindo sair da deflação. Os preços estão caindo, que é sinal que a demanda não é forte, e daí pode ter uma desaceleração econômica. A terceira incógnita é a China. A China hoje é a segunda economia do mundo, e a China mudou de modelo a partir de 2011, não podia continuar apostando só na exportação, na construção civil, no investimento, e mudou seu modelo para consumo, para o setor de serviços, e a China está desacelerando. O que a gente não sabe ainda é se essa desaceleração vai ser muito forte ou vai ser uma desaceleração controlada, que a gente chama de soft landing, uma aterrissagem tranquila, ou um crash landing, um avião cai e bate no chão. Então essas são as 3 dúvidas, a gente não sabe direito para onde isso vai puxar a economia mundial. Professor, e entre os países desenvolvidos, quais são os principais destaques? O grande destaque, sem dúvida alguma, é a principal economia do mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos está crescendo acima de 2% ao ano. A economia dos Estados Unidos ela representa 23% da economia mundial, quase que 1/4 da economia do planeta é dos Estados Unidos. O investimento está forte, o consumidor está gastando, a economia está razoavelmente equilibrada, a construção civil está se recuperando, o preço das ações está bem alto. Então eu diria, esse é o grande destaque. E na Europa, quem está fora da área do euro, a Inglaterra também está tendo um desempenho muito bom, um crescimento acima de 2%. Eu diria que esses 2, e se a gente adicionar também a Alemanha, que também está com um crescimento próximo a 2%, são os 3 grandes destaques nos países de renda alta. E a China será um problema para a economia mundial? Na minha opinião particular, com os dados que eu acompanho, vamos dizer, com todas as dúvidas que a gente tem sobre as informações estatísticas da China, muita gente desconfia da qualidade das estatísticas que a China divulga. De uma certa forma elas estariam um pouco maquiadas. Eu, pelos indicadores que eu acompanho, eu não vejo um grande problema na economia chinesa. Aconteceram algumas turbulências, mas o governo chinês ainda tem muita bala na agulha, na política fiscal, na política monetária,
para intervir na economia, e os dados mais recentes que a gente tem indicam que as vendas no varejo na China estão crescendo a taxas chinesas, ou seja, 10% ao ano, os salários estão aumentando mais ou menos nessa faixa. Eu diria que não vai vir daí, na minha avaliação, nesse instante, uma grande turbulência. E o Brasil, professor, como é que está nesse contexto? Bom, o Brasil sai muito mal nessa foto. Tá? O Brasil está numa situação muito ruim. A gente pode caracterizar o país, nesse instante, como sendo um país que está no pior dos mundos, chamado a estagflação. Esse é um termo criado pelos economistas para dizer que o país tem simultaneamente dois grandes problemas. A inflação está muito alta e o PIB está muito baixo. Tá? Nós estamos em recessão, o desemprego está aumentando e a inflação está chegando em 2 dígitos. Né? Há uma enorme incerteza com relação ao Brasil. A taxa de câmbio pulou de R$ 2,50 para R$ 4,00. Né? O risco Brasil disparou de 250 pontos, de 200 pontos para 450 pontos, agora está recuando um pouco. Né? Portanto, tem um grande desafio na economia brasileira. É o tal do ajuste fiscal, que até agora não conseguiu avançar. O Brasil está com déficit primário em 2015, teve em 2014 e tem uma chance muito grande de ter em 2016. Isso significa que a dívida do governo está descontrolada. Enquanto estiver descontrolada, nós estamos numa trajetória muito ruim, né? E precisa ter em algum instante no país um consenso político mínimo que avance no equilíbrio das contas públicas. Obrigada, professor. Imagina. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato pelos canais de comunicação da FIP.